Graça e paz, meus amados irmãos. Feliz por mais uma vez podermos nos encontrar, estarmos juntos, podemos ouvir um pouquinho, estudar um pouquinho da palavra de Deus. E nesse momento é um momento especial na nossa vida em que nós temos essa oportunidade de estar estudando a palavra de Deus. Então eu quero pedir a você que aproveite esse tempo, aproveite ao máximo esse tempo de estudo. São alguns minutos, mas são alguns minutos valiosos, alguns minutos importantes que valem a pena na nossa vida. Então nós estamos estudando, nós começamos no domingo passado, nós começamos uma jornada com o apóstolo João, uma caminhada do trimestre. Serão 3 meses em que nós estaremos estudando e abordando as cartas que João escreveu à sua igreja. Então aproveite esse tempo para esclarecer, para tirar dúvidas e para se aprofundar e ver como são importantes os seus escritos e que trazem muito ensinamento prático para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo em que nós estamos vivendo, tá bem? Domingo passado nós fizemos uma introdução às cartas de João, nós fizemos um voo panorâmico, traçamos um contexto histórico, nós entendemos qual era a situação que a igreja daqueles dias vivia, nós entendemos várias coisas ali, aprendemos várias coisas que eram dificultosas para eles daqueles tempos e traçamos um paralelo também para os nossos dias, para a nossa necessidade de hoje. Nós vamos, nesse período, nessa caminhada, sempre fazer um paralelo entre a igreja do final do primeiro século e a igreja de hoje, do século XXI. O que eles tinham em comum com o nosso tempo, o que havia de comum entre as dificuldades que aquela igreja enfrentava, os cristãos do primeiro século enfrentavam e nós hoje enfrentamos, tá bem? Então, domingo passado nós falamos dessas necessidades, falamos desses desafios para a igreja daquele e para a igreja do nosso tempo. E hoje nós vamos adentrar propriamente no seu ensino. Nós vamos começar hoje, então, essa caminhada dentro dos textos, dentro do seu ensino, e a nossa ideia aqui não é esgotar os assuntos, mas levar você a pensar, levá-lo a meditar na nossa realidade. A ideia aqui é levarmos a pensar no atual momento, no momento em que nós vivemos e no que nós podemos fazer para permanecermos firmes na fé. Então vamos ao texto? Hoje nós vamos entrar no texto. Então o texto é de 1 João, no capítulo 1. Nós vamos trabalhar os 4 primeiros versículos. A leitura será dos versos 1 ao verso 4. A palavra de Deus, ela diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, esses são os 4 versículos iniciais, é a introdução que João dá à sua carta, a introdução que João traz aí a sua carta. Como você já deve ter percebido, e se você não percebeu, vai se familiarizar com isso agora. João começou a sua carta escrevendo de uma forma bem simples. Percebeu que a forma bem simples, que ele não se apresentou nessa carta, ele não se apresentou como apóstolo, ele nem cita o seu nome, embora as pessoas soubessem de quem se tratava, mas ele não se apresenta como apóstolo, ele não se preocupa em defender a sua autoridade apostólica, ele não se preocupa com isso. Por outro lado, ele deixa bem claro quais são as características de um apóstolo e da sua autoridade.
Então, ele começa diferente, não havia essa necessidade, ninguém questionava a veracidade do seu apostolado, mas ele também não faz questão de defender a sua autoridade, nem de se apresentar com o título, nem se apresentar como tal. Então, eu quero fazer uma pergunta para você já começar a interagir aí, já começar a pensar um pouco o que é um apóstolo. O que vem a ser um apóstolo? Nós estamos ouvindo muitas pessoas, temos visto muitos apóstolos, temos ouvido muito sobre isso. E o que é um apóstolo? Na verdade, o que é um apóstolo? Então, vamos lá. O apóstolo é uma testemunha original de Cristo. O apóstolo é uma testemunha original de Cristo. Alguém que o viu com seus próprios olhos, alguém que o ouviu com seus próprios ouvidos e que foi escolhido pessoalmente por Cristo e andou e aprendeu diretamente com ele. E ensinou os primeiros cristãos, ele ensinou os primeiros cristãos e que até hoje tem um testemunho que vive e que fala na igreja de todos os tempos. Então, o apóstolo é alguém que foi escolhido e enviado por Jesus para quê? Para testemunhar de Cristo ao mundo, fazendo discípulos. E aí podemos separar as duas coisas. O apóstolo que foi escolhido por Cristo, diretamente por Cristo, e enviado para fazer discípulos que fariam outros discípulos, alicerçando a fé da igreja e levando a igreja a ter uma vida digna do Salvador. Essa é a definição de um apóstolo. Ao longo dos séculos, a igreja se valeu do testemunho registrado dessas pessoas que expuseram as suas vidas, que colocaram as suas vidas em risco, que praticamente abandonaram as suas vidas, o seu interesse, para defender o evangelho que pregavam. E ainda hoje, nós precisamos do exemplo desses apóstolos para nos ajudar na caminhada. Então, essa definição que eu dei é uma definição bíblica de um apóstolo. É assim que a Bíblia apresenta um apóstolo. Completamente diferente, completamente oposto ao que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia, vemos pessoas que têm se levantado, têm se intitulado, fazendo disso um título, fazendo disso algo para trazer destaque, algo para promovê-las, algo para dar uma autoridade, e acaba exigindo uma autoridade apostólica. A autoridade que, segundo a palavra de Deus, não é uma autoridade legítima. Fazendo uso dessa autoridade, fazendo uso da sua autoridade apostólica, João começa então a refutar os falsos ensinos que negavam a encarnação do Filho de Deus, ou a realidade do seu corpo físico. Como nós explicamos na aula passada, havia um falso ensino baseado na filosofia grega que dizia que a carne era má, completamente má. E o corpo era mau por causa do pecado. E que, por causa disso, era impossível Deus, sendo perfeito e completamente bom, habitar num corpo assim. Então, se usava essa lógica. Se Deus é bom, se Deus é perfeito, se Deus é maravilhoso, se Deus é santo, Ele não pode habitar num corpo tão imperfeito, tão mau, um corpo que não tem jeito, um corpo que não tem nada bom a oferecer. Esse era o pensamento que os falsos mestres ensinavam nas igrejas, que os falsos mestres, que os falsos apóstolos traziam. E essa é a questão. Se Cristo não possuía um corpo real, Ele não foi crucificado. Ele não foi morto pelos nossos pecados, nem ressuscitou. E isso invalida completamente o Evangelho. Pois se Cristo não morreu e ressuscitou, logo a nossa fé é vã.
É o que o apóstolo Paulo ensina. Então, veja que um detalhe, um pequeno detalhe, fez uma diferença completa, uma diferença total na questão do evangelho, que acaba deixando de ser evangelho e se torna uma coisa parecida. Então percebe como um pequeno detalhe muitas vezes, que pode até passar despercebido, causa um grande mal, causa um grande desvio, um grande estrago. Imagine um pequeno desvio na estrada. A estrada segue, de repente há uma bifurcação pequena e você entra ali, ela começa a se separar e os caminhos ficam completamente opostos, vão completamente longe. Então esse era o ensinamento que estava tendo, esse era um ensinamento que estava sendo trazido por esses falsos mestres, por esses falsos apóstolos, por essas falsas pessoas que entravam dentro da igreja. Então, invalidava por completo o evangelho. E as pessoas ali, então, seguindo esse falso evangelho, enganadas, ensinando outras pessoas também no engano, acabavam se perdendo. Então, João começa a ensinar, a ensinar que ele é testemunha da realidade de Cristo. Aqui ele está preocupado em mostrar isso, que Cristo era real, que ele testemunhou a vida de Cristo, que ele foi testemunha que Cristo tinha um corpo como eu e você. Mas ele também fala da preexistência de Cristo na eternidade. Daí a expressão, o que era desde o princípio. Ele vai começar logo lá no primeiro versículo, o que era desde o princípio. Então ele está dizendo aqui, ele está se referindo à preexistência de Cristo. E que princípio é esse que ele está falando aqui? O que quer dizer isso? O que quer dizer essa expressão? O que era desde o princípio. Às vezes nós lemos uma expressão, parece que não dá muito entendimento, mas aquelas pessoas que ouviram essa mensagem entenderam exatamente o que ele estava dizendo. Então vamos lá, que princípio é esse? Ele usa a mesma expressão que usou no seu evangelho, quando ele começa lá em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está usando expressões do mundo grego, expressões usadas na filosofia grega para explicar isso. João está dizendo que ele é testemunha da existência e da encarnação daquele que existia desde antes da formação do mundo. Então ele está explicando isso, que Jesus existia antes da formação do mundo e que ele era testemunha da existência deste ser. Em seguida, João se refere ao verbo da vida. Ele se refere ao verbo da vida, o que era desde o princípio, que temos ouvido e visto com os nossos próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então ele está falando aqui do verbo. Ele está falando aqui do verbo da vida, da palavra da vida que veio ao mundo. E aqui é uma declaração, essa declaração de João, ela também é muito importante. Ela é muito importante, pois ela é colocada ao lado do relato da criação. Lá em Gênesis 1, nós vamos ter lá em Gênesis 1, quando no princípio, pela sua palavra, Deus cria o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele está usando esse princípio, fazendo uma ligação com a palavra princípio, lá na formação do mundo. Então, que princípio é esse? O princípio da humanidade, o princípio quando Deus forma o mundo. Então, ele está dizendo que antes deste princípio, pela sua palavra, nesse princípio, pela sua palavra, Deus cria o mundo e todas as coisas.
Então, nós conseguimos agora ver e nós conseguimos entender que Jesus é a palavra, ou seja, Jesus é Deus que cria o mundo com a sua palavra. Então, João está fazendo um link, ele está juntando as coisas, ele consegue juntar as coisas, e ele está dizendo, então, que Jesus é o Deus que criou o mundo com a sua palavra e que agora se fez carne, revestiu-se de toda a humanidade, vestiu-se de carne, ossos e pele, e que ele mesmo criou em direção a essa, e que agora estava perdida, essa humanidade que estava perdida, com o objetivo de recriá-la novamente. Olha a profundidade que João está dizendo aqui. Então, ele está afirmando isso, que Jesus é o próprio Deus que criou o mundo e que agora veio para recriar a humanidade. O que é recriar a humanidade aqui? É reorganizar as coisas, é trazer o homem perdido, trazer o homem que foi estragado, que foi mutilado, que foi deformado, de volta para o seu estado normal, recriando, refazendo esse homem, renovando esse homem, para viver eternamente com Deus. Trazer as coisas ao propósito que era lá no momento da criação. E é isso que Jesus faz. Jesus nos faz nascer de novo. Jesus corrige todo o erro e todo o engano do pecado. Então, João está dizendo isso. Ele teve o conhecimento da realidade, ele teve o conhecimento da existência de Jesus como pessoa e prova que Jesus tinha um corpo físico. Então, João ouviu as orientações de Jesus, ele ouviu os seus ensinos, ele ouviu os seus sermões, é isso que ele está dizendo, ele ouviu as suas promessas de salvação, de ressurreição e de vida eterna, e da sua volta a este mundo para o juízo final. Que privilégio! Que privilégio esse que João teve, que privilégio esse de poder ouvir a voz de Jesus. Que privilégio maravilhoso, e esse privilégio também nós teremos no dia de Cristo, quando estivermos juntos com Ele, de caminharmos com Ele, de podermos tocar nele, de podermos vê-lo, de podermos ouvir a sua voz, assim como João fez. E o que vimos com os nossos olhos, é a expressão que ele segue, o que temos visto com os nossos olhos. João e os outros apóstolos não só ouviram, mas eles também viram Jesus em pessoa, viram os milagres que ele fez, viram a sua crucificação, viram o seu sepultamento e ele ressuscitado. E depois de 40 dias caminhando com eles, eles também viram Jesus subir ao céu. E além de ouvir e ver, ele afirma que os apóstolos tocaram no corpo de Jesus. Bem diferente dos falsos apóstolos que vemos hoje. Eles tocaram no corpo de Jesus. Os verdadeiros apóstolos tocaram em Jesus. E os apóstolos de hoje fizeram isso? João queria que seus leitores entendessem bem que a vida se manifestou, que a vida se revelou aos homens e que estava com o Pai. E é Jesus. Ele queria que os leitores entendessem isso, que a vida se manifestou, se revelou aos homens e que estavam o Pai. E que a vida é Jesus. E Ele é a vida eterna e esta é a verdade que o crente jamais pode se afastar. Jesus é a verdade que nós não podemos jamais nos afastar. Por isso somos advertidos. Por isso ele nos adverte a nos afastar das falsas doutrinas, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres que ensinam coisas contrárias à verdadeira doutrina de Cristo. Ainda hoje existem grupos que se dizem cristãos e que ensinam falsas doutrinas a respeito de Jesus. Um desses grupos, por exemplo, ensina que Jesus, ainda pré-existente, foi elevado ao grau de Deus por causa da sua obediência e da sua devoção, e foi escolhido para vir à Terra e pôr em ação o plano de Deus para a salvação.
Sutilmente, esse grupo, ele nega a divindade de Cristo, porque se foi alguém que evoluiu por causa da obediência, e obedeceu tanto, foi tão devoto a Deus, que evoluiu ao ponto de tornar-se Deus, então esse grupo também ensina que nós também podemos evoluirmos a nos transformarmos em deuses também. Outro grupo afirma que Jesus foi uma manifestação do arcanjo Miguel e também nega a sua divindade. Estou citando grupos que todos os dias nós encontramos, grupos que todos os dias nós vemos, grupos que estão em evidência, grupos que estão aí e que muitas vezes as pessoas não sabem e desavisadas vão entrando nesses caminhos e vão aceitando essas doutrinas erradas. Então, a nossa aula de hoje, ela tem esse objetivo de nós compreendermos, de nós entendermos que nós precisamos buscar uma fé verdadeira, buscar uma fé, e a base da nossa fé está na palavra de Deus, no conhecimento e na busca da palavra de Deus. Por esse motivo, os ensinos de Jesus e dos apóstolos, registrados na Bíblia, eles são a base da nossa fé. E nós precisamos ser fortes, precisamos ser firmes no conhecimento da palavra para não nos enganarmos, para não cairmos na lábia de pregadores de falsos evangelhos. Pense nisso, pense em todas essas coisas, pense em como está a nossa reação, a nossa ação em relação às coisas de Deus. Pense se nós realmente temos tido a atitude de buscar o conhecimento, buscar o entendimento da palavra de Deus. Não o conhecimento humano, mas o conhecimento vindo de Deus através da sua palavra. Pense nisso e que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero, Pai, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, colocar diante de Ti a Tua igreja, colocar diante de Ti, Senhor Deus, todos esses que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, Pai. Senhor, nos dê discernimento, nos dá conhecimento da Tua palavra, desejo de conhecer, de estudar a Tua palavra e entender a Tua palavra, para que nós não venhamos ser presa nas mãos dos falsos mestres, ó Deus, que o Senhor nos ensina a Tua palavra e que possamos ser cristãos verdadeiros, ó Pai. Nos cuida de nós e nos alerta a cada dia quanto à existência das falsas doutrinas. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.